Pessoal, primeiramente, bom dia. Queria agradecer a presença de todos aqui para essa nova fase do devocional, onde o maior objetivo é nos aproximar da palavra, conhecer a palavra e, principalmente, nos aproximar da pessoa de Jesus, onde somente a partir dele conseguiremos fazer tudo, né? Onde nós conseguiremos de fato alcançar a vida plena. E agora, nesse novo formato, a segunda-feira, às 5h59, nós iremos começar a semana com esse intuito, que possamos nos conectar a Cristo Jesus e, a partir dele, construir uma nova vida, uma nova história, né? E, a partir do Evangelho, nos tornarmos uma pessoa infinitamente melhor com Cristo Jesus. E hoje nós iremos começar com essa retomada dos pilares onde nós estamos trabalhando nesse devocional, que é o temor a Deus, o arrependimento, a renúncia, a obediência, a dependência e a permanência, para que a gente possa de fato ter esses pilares principais na nossa vida e a partir daí a gente possa construir, ser uma nova pessoa, né, a partir de Cristo e levar isso para outras pessoas, que é o mais importante, né? Que o fruto ele não é para a árvore, mas sim para o outro. E aqui hoje nós vamos começar com do começo no sentido de o lugar certo de começar, né? Porque começar esse processo de conversão, e quando eu digo conversão, não se trata de religião, mas conversão é mudança de rota, né? É alterar essa rota, parar de ir para o mundo e ir para Cristo, né? Fazer essa conversão para o caminho certo, pois como ele mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, mas para que o nosso caminho seja em Cristo Jesus. E nós vamos começar com a verdadeira conversão, que é a conversão do coração. Quando a Bíblia diz coração, né, é muito interligado à mente, né? É o sinônimo, coração e mente. Nós vamos ler aqui a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Então, primeira carta de Timóteo, versículo de 1 a 8, que diz assim: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança. A Timóteo, meu próprio filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e a de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, da qual alguns, tendo se desviaram para vãs contendas, desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Mas sabemos que a lei é boa, e se alguém usa legitimamente, sabendo disso, que a lei não é feita para homem justo, mas para os injustos e desobedientes. Aqui, Paulo, ele nos dá uma base para que possamos, de fato, nos tornarmos cristãos verdadeiros, né? Imitadores de Cristo, e para que o evangelho seja essa base.
Então, Paulo ele é bem categórico aqui quando ele fala assim no versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade. Então, Paulo ali está falando para Timóteo que o cristão, ele, né, quando Jesus ele fala está consumado, ele finalizou aquele antigo e tornou-se um novo mandamento. Então, para que um cristão fosse cristão de verdade, o que que ele precisava ter, né? O fim do mandamento é a caridade, um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, né? É uma fé verdadeira. Então a gente entende aqui que a libertação, né, essa conversão, essa mudança, ela é de dentro para fora, né? É a liberdade de viver o evangelho de Cristo é de dentro para fora. Então, esse processo de transformação, ele precede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, a gente vai trabalhar nesses três pilares aqui. E aí, quando a gente entra lá em Mateus 22, 36, fala assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, para que a gente possa alcançar essa verdadeira conversão, é preciso que a gente nos aproxime, nos aprofunde desses versículos acima. Então, amar Deus de todo o seu coração e de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Então, quando eu falo que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia, é isso que Paulo está falando. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Porque o que Deus precisa é que ele tenha você por inteiro. Então, precisamos entender que diante de Deus não importa quem está certo ou quem está errado, importa quem ama. Então, o que Deus quer nos entregar é esse amor, é amar ao seu próximo como a si mesmo. Só que para amar a si mesmo, a imagem e semelhança de Deus, você tem que ter essa consciência que Deus é amor, né? E entender que Jesus, ele assumiu a nossa culpa por amor. E Jesus deu essa vida por nós. Então, o evangelho, ele é muito mais que uma caixinha Muitas de praias. promessa, muito mais que uma caixinha de promessa. O evangelho, ele é vida prática, é entender o evangelho, ler o evangelho e praticar o evangelho. Por isso que se trata de renúncia. E quanto mais você renuncia, mais a autoridade dos céus é despejada por você, em você. Então, quanto mais você recua, mais Deus avança. E é aqui que a gente quer trabalhar é esse pilar da renúncia. Renunciar às suas vontades para que a vontade de Deus sobreponha sobre você. Então, precisamos mostrar, né, que Jesus ressurreto é a nossa base. E para isso é necessário esse coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E o evangelho, ele primeiro cura você para depois você tocar os outros. Então é isso que a gente faz muito aqui no devocional, que é ter a palavra como base, ter o evangelho como base, para que a gente possa ter essa capacidade de ir pregar o evangelho para poder curar os outros, né? A partir da palavra. Então nós somos chamados para amar, evangelizar e não controlar. Nossa função aqui é amar e evangelizar, alcançando um coração de Deus, um coração semelhante ao de Deus. Porque lá em Mateus 5:8 fala da seguinte forma: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, Jesus ele relata, né, por muitas vezes, guarde o seu coração
Ele fala, né, que o coração provém toda fonte de vida. Então, como que a gente consegue alcançar esse coração de Deus? Quatro passos ou quatro características. É um coração coerente, um coração comovente, um coração convincente e um coração consistente. Então, a partir desses quatro passos, né, dessas quatro características, desses quatro atributos, nós conseguiremos ter de fato esse coração puro, onde Paulo relata aqui no versículo 5 de 1 Timóteo. E é esse coração puro que é a base. E quando a gente volta lá, né, no Antigo Testamento, que fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, é que Davi tinha um coração semelhante ao de Deus e que era Deus que tinha esse coração e que escolheu Davi. Só que o povo de Israel tinha escolhido Saul, que não era uma escolha de Deus. Então, segundo o coração de Deus, era segundo Deus tinha escolhido. E para que a gente possa nos aproximar, nos reconstruir, né? Mudar essa nossa característica, essa nossa natureza pecaminosa e ir lá, como Jesus diz, se tornar uma nova criatura, nós precisamos começar pelo nosso coração. E aí a Bíblia também, né, o próprio Paulo lá em Romanos 12:12, fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, né, mas renovei a tua mente, né? Comece pela mente. Então, quando eu digo coração, conecta muito com a mente, tá? Então, a primeira característica desse coração coerente, a gente tem que entender que o coração coerente é aquele que vem em harmonia com a vontade de Deus, sem contradições entre o que se prega e o que se pratica. Então, a coerência é entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, para que você consiga aumentar a sua fé, você precisa aumentar o seu contato e a sua conexão com a palavra. Porque a sua coerência tem que ser através da palavra. Então, é através da palavra que se faz necessário essa coerência. Não uma coerência igual o mundo dá, é uma coerência do reino. Então, esse primeiro passo a se dar é buscar a verdade na palavra de Deus. Lá em João 17:17, fala da seguinte forma: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, precisamos nos santificar na palavra. Você dá esse passo, que é santificar pela palavra, busca a verdade de Deus, e a ação é o quê? Dedique tempo diário à leitura e estudo da Bíblia para alinhar as suas vontades com a de Deus. Praticar o que se ensina. Então, a Bíblia, eu falo muito que a gente não lê a Bíblia para tirar coisas da Bíblia, né? Para decorar versículo, para decorar as coisas. Mas a gente lê a Bíblia para que a Bíblia possa tirar coisas de nós, para que a partir do momento que a gente lê, ela arranca aquilo que não é de Deus na gente. E aí a gente vai se despedaçando e Deus vai nos reconstruindo e assim vamos tornando uma nova criatura com base na palavra. E Tiago, 12, Tiago capítulo 1:22 fala da seguinte forma: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, a orientação é que a gente seja praticante da palavra. Ouvinte é uma coisa, praticar é outra. Então, a gente tem que ouvir para praticar. O próprio Jesus, quando está sendo tentado no deserto, ele não tinha Google, né? Não tinha como, quando ele estava sendo atentado por Satanás, o que que ele faz? Jesus ele tinha a Bíblia
ele era a palavra, né? Mas ele tinha a Bíblia na mente, no coração e na boca. Porque a partir do momento que Satanás usa a palavra contra ele, né, de forma subversiva, ele usa a palavra de forma verdadeira. E assim temos que ser nós. Temos que ter a palavra na nossa mente, no nosso coração e na nossa palavra, que isso se torna o nosso comportamento. Então, precisamos colocar em prática os ensinamentos bíblicos em todas as áreas das nossas vidas, para que a gente possa garantir, né, que as nossas ações possam refletir as nossas crenças. Né? Se somos cristãos, né, como denominamos cristãos, precisamos praticar o cristianismo, que é o evangelho. Então, o primeiro pilar dessa conversão, né, desse coração de Deus, é um coração coerente. Segundo, coração comovente, onde o coração comovente é aquele que sente profunda compaixão e o amor de Deus, estendendo esse sentimento aos outros. Então, aqui, nós precisamos, o primeiro passo é desenvolver essa empatia e compaixão, né? Para que a gente tenha esse coração segundo a Deus, precisamos ser comoventes. Então, a gente encontra isso, né? Esse versículo lá em Colossenses 3:12, que fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Precisamos praticar essa empatia e nos colocar no lugar dos outros, né? Demonstrando compaixão através de ações concretas. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Orientando-se a pensar como o outro, a refletir como o outro, mas a diferença aqui é que empatia sem compaixão não adianta, porque a empatia é se colocar, pensar, sentir como o outro. Só que a compaixão é agir, é fazer, é ir para ação. Por exemplo, é uma pessoa que está sentindo frio e aí você sabe que está sentindo frio, é época de frio, e você só sente, nossa, coitada, né? Está passando frio, com necessidade, com dificuldade, e fica por isso mesmo. Isso é empatia. Mas a compaixão, ela tem que vir em seguida da empatia, que é o quê? É você pegar uma roupa que você não usa e entregar para ela. É partir para ação. Então, é colocar no lugar do outro, sim, mas ter uma ação concreta para fazer a diferença na vida do outro. E aí é amar como Cristo amou, né? Lá em João 13, fala assim: "Um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros." A gente tem que amar incondicionalmente, mostrar o amor de Cristo através de gestos de bondade e de serviço. Então, é muito sobre ação. Então, a partir do momento que a gente tem esse coração coerente com a palavra, precisamos ter esse coração comovente, que é um coração que sente, mas que age. E precisamos também ter um coração, que é o terceiro, esse terceiro atributo, que é um coração convincente. Esse coração convincente, ele é um coração que tem essa autenticidade e essa sinceridade que inspira confiança e fé nos outros, né? Que as pessoas possam nos enxergar com esse convencimento, né? De saber o que nós estamos fazendo. Então, é ser transparente e sincero. A palavra em 2 Coríntios 4 fala assim: rejeitamos as práticas vergonhosas e dissimuladas. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Antes, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Então, aqui, precisamos viver dessa maneira
transparente, evitando enganos e sendo honestos em todas as interações. Né? Então, é agir como fala, né? Agir como prega. E aí, precisamos demonstrar também essa fé genuína, essa fé verdadeira, que Hebreus fala, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, precisamos mostrar essa fé sólida e inabalável que inspire os outros a confiar em Deus nessas mesmas adversidades. Então, aqui, esse terceiro pilar é as pessoas enxergarem Cristo em você, né? Enxergar Cristo em nós. Com esse poder de convencimento que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o cristão é aquele que, mesmo em adversidades, continua servindo, acreditando e permanecendo, que é um dos pilares que a gente prega aqui no devocional, que é a permanência. O cristão que tem esse temor a Deus, que renuncia, tem esse arrependimento, tem essa obediência, dependência e permanece, é vitorioso no final. Porque é esse convencimento do que se fala que precisa ser pregado e vivido. E aí que a gente chega nesse coração consistente, com essa consistência de se permanecer. Então, o coração consistente é aquele coração que permanece firme, inabalável, fiel aos princípios divinos em todas as circunstâncias. Então, aqui nós entendemos que precisamos perseverar na fé. A perseverança, né? Ela traz essa confiança, ela traz esse aumento de fé e traz ainda mais esse relacionamento com Deus. 1 Coríntios 15 fala da seguinte maneira, 15:58. Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, que, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então aqui a gente entende que no Senhor, para o Senhor, com o Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Então aqui não é com a força do nosso braço, na consistência que quando a gente faz para Deus, a gente faz para o reino, não é em vão. Então precisamos nos manter firmes na fé, mesmo diante de desafios, lembrando que quando é para o Senhor, não é em vão. Que possamos permanecer firmes, guardando os mandamentos de Deus e entendendo que, como diz lá em Salmo 119, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eles obedecerei até o fim. Então, obedecer os mandamentos de Deus de uma forma consistente, buscando, né, essa viver uma vida que o agrada. E é isso que eu tenho meditado nesses últimos tempos, né, trazendo esse propósito devocional, é que a gente possa, a cada segunda-feira, né, a cada encontro, que não fique só no devocional, a gente possa ter esse tempo para meditar a palavra, para entender a palavra, porque o que o inimigo ele quer é que a gente não se aproxime da palavra, né? Porque a gente fala, que a Bíblia é enjoada, é difícil, não dá para entender. Não. O meu objetivo aqui com o Devocional VP é que a gente possa utilizar a palavra para todas as áreas das nossas vidas, né? Que a prosperidade, na verdade, é estar bem em todas as áreas, na área profissional, na área espiritual, pessoal, com os maridos, esposas, com os filhos, na comunidade. Essa é a vida plena que somente em Cristo nós conseguimos, né? Porque não adianta ter sucesso fora sem ter um sucesso dentro de casa ou vice-versa, né? O sucesso do cristão é ter isso que diz no versículo 5: um coração puro
de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Esse tem que ser o lema das nossas vidas, né? Essa pureza no coração, essa consciência de que não somos desse, nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo, e que possamos professar uma fé verdadeira, uma fé é, real e sólida, assim como diz Jesus, né? Se tiverdes uma fé do tamanho do grão de mostarda, você poderá pedir, né, para esse monte sair daqui e para aqui. Então Jesus ele não quer saber o tamanho da sua fé inicialmente. Ele quer saber se a sua fé ela é concreta e se ela existe, se você confia de verdade. E é isso que a gente tem para essa semana, que a gente tem para hoje. Lembrando que vou encaminhar sempre a gravação no grupo. Vou mandar também um materialzinho de consulta do devocional de hoje, com os versículos. A gente vai construir uma coisa bacana aqui a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter um final de uma semana, né, abençoada, que vimos um final de semana maravilhoso, e agora começar a semana com o pé direito e fundados em Cristo Jesus. E estaremos de volta na semana que vem. Convide mais pessoas para participar. Manda o link. Vamos mandar lá para a gente curtir o canal também. Para a gente, que o intuito maior é que as pessoas tenham mais esse contato com o nosso Senhor Jesus e que de fato possam fazer a diferença para as outras pessoas. Amém. Tamo junto. Um ótimo dia. Fiquem com Deus. Beijo, beijo.